Fala, nação cruzeirense, estamos aí para trazer hoje o pré-jogo de Cruzeiro e Caldense, primeiro jogo do Cruzeiro como mandante neste Campeonato Mineiro e também nessa temporada, né? E aí a gente lembra que o Cruzeiro no ano passado teve uma média terrível como mandante, né? Tanto no Mineirão quanto no Independência. E aí nesse primeiro jogo de 2021, como mandante, o Cruzeiro optou aí por levar o seu jogo ao Mineirão, né? Não está confirmado que o Cruzeiro vai fazer a temporada toda no Mineirão, mas esse primeiro jogo será. E aí a gente vai trazer agora todas as informações dessa partida, as prováveis escalações e também desfalques, porque a gente tem, né? O Cruzeiro joga no Mineirão e não terá o zagueiro Everton, que se destacou na estreia, né? E também não terá o Stênio. Esses daí estão com a seleção sub-20, outro que também está é o lateral esquerdo, Kaique, mas esse não estava nesse momento sendo aproveitado no profissional. Terá aí a chegada do Eduardo Brock, que foi regularizado no BID e vai poder jogar esse jogo se o Felipe Conceição entender que seja necessário e quiser colocar ele na equipe titular, né? Então a gente vai ter aí chegadas e saídas também de jogadores que não estarão à disposição do Felipe Conceição para essa partida. A gente falou do Everton aí, um zagueiro que se destacou muito na estreia e provavelmente para o lugar dele a gente vai ter aí o Ramon recuperando a posição de titular, já que voltou de Covid, não jogou a última partida porque não tinha feito muitos treinamentos, mas aí deve ser titular nessa partida desta quarta-feira, né? A provável escalação do Cruzeiro é muito parecida com a escalação que jogou no último sábado, e a gente traz já, mas antes falar um pouquinho da Caldense também, que chegou em Belo Horizonte já na segunda-feira para se preparar, né, para esse jogo. E tem um problema aí para a equipe do técnico Marcos Paulo, né? É o Franklin, o volante aí, sofreu uma fratura já na estreia do Campeonato Mineiro e não vai ficar à disposição da Caldense para Caldense nesse jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro aí que vai ter uma equipe praticamente completa, com o Ramon retornando ainda. E aí a equipe da Caldense tem um desfalque importante, né? Vamos lá para a provável escalação do Cruzeiro. Deve ser aquela equipe bem parecida com o que jogou no último sábado, com o Fábio no gol. Aí tem lá na direita o Raul Cáceres. Eu acho que fica uma dúvida na lateral esquerda, porque o Matheus Pereira entrou muito bem. Então eu acho que o Felipe Conceição, pelos critérios que ele costuma adotar nos times que ele treina, pode ser que ele analise ali essa possibilidade de começar com o Matheus Pereira. Mas aí vamos deixar ali primeiro o Alan Ruschel, né? E o Matheus Pereira como opção, já que o Felipe Conceição optou pelo Alan na estreia do Cruzeiro. Na zaga a gente deve ter o retorno da zaga titular de 2020, né? Do ano passado. Manuel e Ramon provavelmente serão os titulares nessa partida. Meio de campo a gente vai ter aí o Matheus Neres, o Matheus Barbosa e o Marcinho, né? Um pouco mais à frente, provavelmente o Potker ao lado do Felipe, do outro lado o Felipe Augusto, e lá na frente o nosso novo camisa 10 dessa temporada, o Rafael Sobis. E aí eu tenho outra observação a fazer: se fosse eu colocaria o Ayrton e não o Potker nessa partida, porque o Potker foi muito mal na partida contra a equipe do Uberlândia, né? A gente tem também a provável escalação da equipe da Caldense. No gol, João Paulo, tem o Danilo, Belão, o Jonathan Costa, o Moraes, o Verrone, tem o Lucas Silva e o Guilherme, e tem também o Rafael Peixoto, o David Lazari, Bruno Oliveira e o Amarildo, fechando assim a equipe da Caldense. Vamos falar um pouquinho desse sistema de jogo do Felipe Conceição, que mudou em relação ao ano passado, né? O Felipe Conceição está jogando com 4 jogadores de defesa, né? Os 2 laterais, os 2 zagueiros, e no meio de campo ele colocou apenas um volante de marcação, que é o Matheus Neres. Um pouco mais à frente tem o Matheus Barbosa ao lado do Marcinho na armação da equipe. Ou seja, o Cruzeiro está jogando, quando tem a posse de bola, praticamente somente com um volante, né? 2 meias de armação, e nas pontas a gente tem o Felipe Augusto e tem também ali o William Potker, e lá na frente o Rafael Sobis. Um time muito ofensivo. Em relação à última temporada, o Cruzeiro teve 12,9 de média de finalização por jogo, tanto somando ali finalização certa e erradas, né? E só na estreia o Cruzeiro teve 28 finalizações, ou seja, esse número mais que dobrou em relação ao último ano. Então, assim, esperamos que continue, que o Cruzeiro continue ofensivo, que a gente gosta desse futebol
pressionando o adversário, a gente gosta de ver o Cruzeiro mandando no jogo, verdadeiramente falando, e principalmente jogando em casa, é o que a gente espera, né? Esse aqui foi o nosso pré-jogo de hoje, poucas informações, porque o Felipe Conceição ainda não está dando muita informação antes da partida, né? Mas espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal, deixe o gostei e siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias. Depois do jogo, tem o pós-jogo, então participa aqui deixando o seu palpite, que depois no pós-jogo, quem sabe a gente não leia aí se você acertar o seu palpite para esse Cruzeiro e Caldense que acontece às 9h30 no Mineirão. Valeu por todos que assistiram e até a próxima.